Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão. Eu sou o presbítero Adalberto e nós estamos aqui para 5 minutos de palavra, abrindo uma série de resumo da revista da Escola Bíblica Dominical, CPAD, segundo trimestre de 2024. Nós faremos um pequeno resumo de cada domingo, de cada lição, as 13 lições do tema do segundo trimestre de 2024, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a primeira lição, que é o início da caminhada, o textuário se encontra em João capítulo 3, verso 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática. A verdade prática nos diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. É uma jornada e marca o início dela. Então, esse trimestre falaremos desse importante assunto, que é a nossa caminhada espiritual até a eternidade na Terra, que é a caminhada com Cristo. E o primeiro tópico ele já entra diretamente nesse ponto que diz a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Eu quero ler uma referência que se encontra em João 3, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne ainda não se converteu, ainda está com toda a característica que o ser humano tem de estar vivendo ainda no pecado. Então é preciso compreender os dois caminhos, que é o caminho da carne e o caminho do Espírito, o caminho da vida natural, né? E o caminho da vida com Cristo. Tem aquele caminho natural, aquilo que o meu pai sempre disse assim: vive a própria sorte. E o caminho com Cristo, que é diferente. Então a primeira parte, que é a vida humana, diz assim: a primeira se inicia no momento do nosso nascimento. Nasceu. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, como é que é o procedimento na eternidade para que seja feita a escolha da nossa alma. Porque eu, presbítero Adalberto, quando eu nasci, uns anos atrás, imagina, meu pai conheceu minha mãe, namoraram, tal, tudo, e aí foi fecundado, irmão Adalberto. Imagina, mas aqui eu tenho um corpo, que do pó viesse ao pó retornará, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito, a tricotomia humana. Em algum momento, Deus ele pega uma alma e coloca lá, com personalidade, com características, com especificações, e isso é formado um ser vivente, um ser com alma, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente vem com algumas características que são herdadas do nosso pai, no nosso DNA, dos nossos pais no DNA, mas nós vemos com uma personalidade, com algo a qual Deus colocou especificamente através da nossa alma em nós. Então começa ali, aí a gente vem a infância, adolescência, juventude, vida adulta, até chegar na velhice. Eu sou escritor, ainda não publiquei livros evangélicos, eu escrevo livros seculares. Tem um publicado e mais 6 em PDF. O que eu quero dizer é que quando a gente, por exemplo, poesia, eu como um poeta, eu sempre me refiro à vida do homem quantificado como um dia. Manhã, tarde, início da noite, madrugada, acabou o dia. Podemos inverter assim: madrugada, manhã, tarde, noite, acabou o dia. Assim também é a vida do homem: madrugada, manhã, tarde e noite. Madrugada, não sabemos nada, não entendemos nada, dependemos dos outros. Manhã, início do conhecimento, do despertar das coisas, nossa primeira infância. Tarde, juventude, meia-idade. Noite, quando a gente tem uma certa idade, a gente já sabe que deu 8 horas, 9 horas, se não tem culto,
já estamos querendo dormir, porque já estamos cansados. E aí acabou-se o dia. Simbolicamente, a vida do homem é madrugada, manhã, tarde e noite. Passa muito rápido. Então, essa é uma parte, né, que nós precisamos compreender. A parte da vida humana e a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Há uma mudança muito significativa na nossa vida em todos os aspectos. Aprendi isso muito cedo. Quando nós deixamos Deus entrar na nossa vida, em todas as áreas dela, sentimental, profissional, financeira, emocional, psicológica, não quero dizer que tudo vai dar certo. Não quero dizer que está tudo joinha. Mas eu quero dizer uma coisa, que sempre haverá apoio e resposta da parte de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós colocamos Cristo, esta lei, o Senhor nos livra dessa lei. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por eles. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, amados, temos agora o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo, como o nosso auxiliador e consolador, que nos diz assim em João 14, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí nós recebemos ainda mais a ajuda do Senhor através do seu Espírito Santo. Precisamos de um novo nascimento. Precisamos de um novo nascimento. E esse novo, sem nascer de novo, irmãos, não tem como, né, a nossa vida, nós nos aproximarmos do Senhor. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Este substantivo masculino do grego antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim o Senhor afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente do céu como homem, e ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos, nesse sentido, todo ser humano precisa nascer de novo. A religião não faz a gente nascer de novo. Porque ele entendia isso, Nicodemos, pela religiosidade. A religiosidade, a religião, ela não tem esse poder. O novo nascimento, ele é um processo que vem através de Cristo Jesus. A expressão de novo significa do céu. Nascer do céu. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Está falando sobre Jesus. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. A vida eterna vem de Deus e de mais ninguém. Então não tem como o homem, pela lei, pela religiosidade, estar nascendo de novo. Sendo de novo gerados, 1 Pedro 1, 23, não de semente corruptível da mulher, não da semente corruptível da mulher, né? Mas da incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e que
permanece para sempre. E a gente tem esta grande diferença, meus amados irmãos. Aí chegamos aqui no tópico 3, o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Eu quero falar aqui rapidamente sobre caminhada, para que possamos entender. Quando o povo de Deus ele foi liberto do Egito, através de Moisés, pelo poder de Deus, que é o Egito, significa o mundo. Aí o Senhor fala assim, eu vou enviar para uma terra que emana leite e mel. O povo de Israel, quando foi liberto pelo Senhor do Egito, ele já caiu direto na terra que emana leite e mel? Não, tinha o deserto no caminho. Essa é a caminhada espiritual que todo crente enfrenta. Ele é liberto do mundo, do pecado, da morte. Ele recebe a promessa de a terra que emana leite e mel, mas no caminho tem um deserto. Essa caminhada, esse é o tema desse trimestre, fortalecer-nos a respeito desta caminhada, desde o seu início até o final, para que a gente possa entender os segredos necessários, os recursos necessários, para que a gente possa seguir até o fim. Então, há ali no Novo Testamento, a caminhada da fé do cristão, falando no respeito no Novo Testamento. O conceito do Novo Testamento como a Escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, o Novo Testamento, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, que é a lei, e a nova aliança, que é o Evangelho, em Cristo Jesus, com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. No contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diatek, de acordo com Jeremias 31:31. Então, irmãos, eu não quero pegar muito nesse ponto aqui, eu quero seguir para que vocês possam me entender. O tema principal do Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento, sabe quem é? A pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, que é o Novo Testamento, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Esse é o propósito. E esse é o propósito da salvação que nós estamos iniciando a partir... Nascemos no Evangelho, crescemos, um dia ganhamos entendimento e temos que aceitar Jesus Cristo, porque desde cedo nós ouvimos: filho de crente não é neto de Deus. Está distante, não conhecer o Senhor, se converter. Então, e nessa caminhada, nos leva a estar reconciliado com o Senhor. O Antigo Testamento tem grande importância, a importância do Antigo Testamento para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa. Profetas e escritos, contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, que é Cristo Jesus, a graça e por aí vai, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. Isso se chama plano divino de salvação para a humanidade. E ele tem esse plano. Parte geração, nasce geração, morre geração, nasce geração, surge geração. A palavra de Deus, ela continua viva, eficaz, verdadeira. Jesus Cristo é o único caminho entre o homem e Deus, a única porta para a salvação. Como eu disse,
no resumo dos títulos dessa revista, né, é uma bifurcação que o homem, em um dado momento da sua vida, e quando fala homem, é homem e mulher, num dado momento da sua vida, ele para. E aí ele chega nessa bifurcação, ele tem um caminho, ele tem dois caminhos a seguir, a escolher: vida eterna com Deus ou vida eterna no inferno com o diabo, seus anjos, a besta e o falso profeta e todos aqueles que não creram e aceitaram a Jesus Cristo. Então, para concluir o resumo breve dessa primeira aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2024, a jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Momento da conversão, momento da aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, vai na sorveteria, compra o sorvete, que está tudo bem. Não foi isso. Ele diz: renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz significa o quê? Peso, fardo, dificuldades. Mas nós não estamos sozinhos. Não. Ele ajuda a gente a carregar a nossa cruz. Nessa peregrinação, os que começaram uma nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, na qual nos ajuda, o Pai nos ajuda, o Filho nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, e a cada dia que passa, diante de todas as dificuldades que cercam o mundo, desde quando nós saímos do Egito do mundo, até chegarmos à terra, que mana leite e mel, meu amado irmão, tem uma peregrinação, tem um deserto, tem todas as dificuldades pelo caminho. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o presbítero Adalberto de Jesus e este é 5 minutos de palavra, iniciando uma nova série de resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. E você participe na sua igreja, na sua congregação da EBD, Escola Bíblica Dominical, para que possa crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.